Agora você vai estar 15 minutos com Jesus. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Falai, diga João, que enquanto ele duvida de mim, eu estou abrindo os ouvidos dos surdos. Vai lá e diga a João que enquanto ele duvida de mim, eu estou abrindo a voz dos mudos. Vai lá e diga a João que enquanto ele duvida de mim, eu estou levantando os paralíticos. Vai lá e diga a João que enquanto ele duvida de mim, eu estou ressuscitando os mortos. Vai lá e diga a João que enquanto ele duvida de mim, eu estou limpando os leprosos, abrindo a voz dos mudos, os ouvidos dos surdos. Aleluia! Igreja Quadrangular, o grande lugar dos milagres. A maior corrente que Lafayette já viu. O terremoto de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 25, 26. 7 milagres serão liberados na sua vida quando o terremoto de Deus chegar. Primeiro, os alicerces irão se mover. Segundo, todas as portas vão se abrir. Terceiro, tudo que te amarra vai cair por terra. Quarto, o carcereiro pediu luz. Quinto, lavou os vergões dos açoites. Sexto, salvação. Sétimo, e foi batizado ele e todos os seus. Nesta corrente, o reverendo Edmar Dias estará orando para que as 7 bênçãos do terremoto de Deus aconteça em sua vida. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, veio o terremoto de Deus. Dentro da corrente, o terremoto de Deus vai acontecer o que nunca aconteceu. Vai haver o que nunca houve antes. Vamos fazer o que nunca fizemos antes. Você receberá a unção com talite, o manto sagrado de Deus que produz milagres e salvação. Dia 7 de novembro, a Quadrangular do Paulo VI fará o que nunca fez antes. Iremos batizar 1000 pessoas com as águas do Rio Jordão. Dia 7 de novembro, às 18 horas, no ginásio do Lafayette Cider Club, com a participação da cantora Ludmila Ferber. Conselheiro Lafayette será abalada pelo poder de Deus. Grande corrente do terremoto de Deus, na Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Paulo Goiatá Albanese, número 10, bairro Paulo VI. O grande lugar dos milagres. Olá, amigos dessa programação, amigos do programa Os 15 Minutos com Jesus. Que Deus lhe abençoe abundantemente nessa tarde em Cristo Jesus. Aqui é o reverendo Edmar Dias e o desejo do meu coração é que essa palavra encontre a sua vida e possa impactá-la de uma maneira positiva, a transformar a sua casa e a sua família. Atos, capítulo de número 16, versículo
de número 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amigos, o texto que acabamos de ler fala do terremoto de Deus. Sim, Deus também tem o seu terremoto. Ao contrário do terremoto produzido pela natureza, o da natureza pode provocar destruição, pode provocar morte, pode provocar dor. Agora, o terremoto produzido por Deus, esse sempre vem em benefício daqueles que confiam nele. A história aqui em Atos 16 nos fala de Paulo e Silas, que foram injustamente lançados na prisão, com os pés presos no tronco. E Paulo e Silas estavam ali na prisão em Filipos, eu posso dizer injustamente. Aquela crise, aquele problema não era para eles, aquela prisão não foi feita para eles. Então, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam, ou seja, os outros presos ficavam pensando, como que esses homens presos aqui estão ainda cantando? Paulo e Silas estavam cantando porque a prisão não foi feita para prender homens justos. A crise, preste bem atenção, ela não foi feita para punir homens justos e bons. A crise vem em punição dos injustos e dos maus homens. Então, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa justa, não tenha medo. Deus vai enviar um terremoto na sua vida, como ele enviou na vida de Paulo e Silas, porque a crise não é para punir você. A crise não é para os homens bons e fiéis. A crise vem para punir os homens maus, os homens infiéis da terra. Paulo e Silas sabiam disso, por isso eles cantavam hinos a Deus. E perto da meia-noite veio um grande terremoto. Só que esse terremoto não era um terremoto natural, que provoca dor, que provoca sofrimento. Era um terremoto de Deus. E aquele terremoto de Deus produziu pelo menos 7 bênçãos. Eu quero agora citar 3 bênçãos que aquele terremoto produziu. Número 1, a Bíblia diz que os alicerces do cárcere se moveram. Número 2, a Bíblia também diz que aquele terremoto abriu todas as portas. E número 3, a Bíblia também diz que aquele terremoto tirou ou caiu as algemas de todos aqueles que estavam presos. Quando Deus enviou o terremoto ali, naquela prisão em Filipos, onde 2 homens estavam presos injustamente, aconteceu 3 coisas. Todas as portas se abriram, os alicerces do cárcere se moveram e caíram-se as algemas de todos. Preste bem atenção. A crise, a prisão não é para prender homens bons. A crise financeira não é para punir pessoas boas e justas. Elas vêm para punir os maus da terra. A nossa vida não está sendo governada ou dirigida por nenhum partido político. A nossa vida, acima de tudo, está sendo governada e dirigida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Por isso agora eu quero falar com você que do mesmo jeito que Deus enviou um terremoto na vida de Paulo e Silas, que abriu todas as portas e abalou os alicerces da prisão, ou seja, aquela prisão se desfez e soltou as algemas de todo,
de todos, Deus também tem um terremoto nesse momento difícil para enviar na sua vida, o bom terremoto. É por isso que nessa quarta-feira eu começo a grande corrente, o terremoto de Deus, para abalar os alicerces da prisão aonde você foi preso, para abrir todas as portas que foram fechadas para você e para que todas as algemas que prendem a sua vida financeira, a sua família, sua saúde sejam destruídas e quebradas. Você não pode ficar de fora. Preste bem atenção. Não tenha medo desse momento. Acredite, o momento ruim ou o momento de crise, o momento de tempestade não vem para punir homens bons. Homens bons têm uma saída. A Bíblia diz que o homem justo, ele verá a herança, ele deixará a herança para os filhos dos seus filhos. Deus, ele tem um terremoto bom para enviar na sua vida. E esse terremoto vai abrir todas as portas, vai abalar os alicerces da prisão e vai quebrar todas as algemas. Por isso eu convido você que está me ouvindo aqui no programa Os 15 Minutos com Jesus, para participar comigo da grande corrente, talvez seja a maior corrente já feita, a maior campanha feita ali na Quadrangular Paulo VI em todos os tempos. E eu tenho certeza que você vai ver as portas se abrindo para você, tá bom? Eu convido você para estar comigo às 19 horas, especialmente às 19 horas, nessa quarta-feira, na grande corrente, o terremoto de Deus. Até lá, amigos. A maior corrente que Lafayette já viu. O terremoto de Deus. Nesta corrente, o reverendo Edmar Dias estará orando para que as 7 bênçãos do terremoto de Deus aconteça em sua vida. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, veio o terremoto de Deus. Nesta quarta-feira, às 9 da manhã e 7 da noite, na Igreja do Evangelho Quadrangular Paulo VI, Rua Paulo Goiata Albanese, número 10, bairro Paulo VI, o grande lugar dos milagres. Deus faz. A Igreja Quadrangular mostra. No finalzinho de novembro do ano passado, eu tive uma inflamação no osso da coluna e eu fiz um tratamento que ele tinha que durar pelo menos 6 meses sem dor. Aí quando foi no final de janeiro, essa dor voltou e eu tive aqui na quarta-feira, quando eu subi no altar, eu senti que Deus colocou a mão dentro das minhas costas, puxou todos os meus ossos e de lá pra cá nunca mais eu senti nada. Graças a Deus. Isso foi quarta-feira passada. Quem quando lembra que eu orei pela coluna quarta-feira passada? Você sentiu uma mão dentro do entrou e puxava todos os meus ossos. E de lá pra cá eu não senti mais nada. Eu não consegui. Acabou. Eu não consegui pegar minha menina. Às vezes ela dormia no sofá pra colocar na cama. Eu não tinha força pra isso. Hoje eu faço todo o serviço, tudo normal. Não tenho mais dor. Tá normal. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Nesta quarta-feira passada, eu estava com um nódulo debaixo do braço, da axila do braço direito, já faz algum tempo. E já estava sentindo muita dor no braço todo, já estava andando meio preocupada com isso.
Então, na quarta-feira, a hora que você falou se tivesse alguma coisa anestesiada no corpo, senti meu braço todo anestesiado, não conseguia movimentar ele para nada. Então, com a sua oração, eu me senti, não doía mais, o braço estava doendo, eu não conseguia nem mexer na hora que ele anestesiou. Ficou todo assim. Cheguei em casa, eu fui olhar, não tinha mais nódulo, a hora que já tinha tempo. O caroço tinha desaparecido. Já tinha tempo que ele estava debaixo da minha axila e eu já estava preocupada. Como é o nome da senhora? Almerinda. Você ouviu o programa 15 Minutos com Jesus. Apresentação: Reverendo Edmar Dias.